É sobre a minha avó Iveta. Temos um projeto social sobre ela. Minha avó era mineira de Tuiutaba. Tinha o pé na escravidão. Perdeu a mãe no parto e já veio a esse mundo num desamparo. Viveu com o irmão mais velho e ajudou a criar os filhos dele. Trabalhou de cozinheira desde os 7 anos e subia num caixote de madeira para poder alcançar o fogão de lenha. Casou muito jovem. O casamento era abusivo. Sofreu nele. Teve 2 filhas, Pérsia e Laila. Elas foram a inspiração para ela e Iveta trabalhar e lutar. Tentando buscar novas possibilidades, veio para São Paulo deixando as filhas com os avós paternos. Trabalhava e mandava dinheiro, porém eles não cuidavam de suas filhas, que foram colocadas a esmolar nos mercados da cidade. Ao ser informada por um patrão, que reconheceu as filhas da Iveta esmolando, ele telegrafou para ela e providenciou a vinda da Iveta para encontrar suas filhas. Ela foi para o Triângulo Mineiro, pegou a família usufruindo e suas filhas esmolando. Sabe aquela situação? Não é o que você está pensando. Realmente não era. Era o que ela estava vendo. Filhas totalmente vulneráveis, abandonadas, assustadas, pois para elas, a mãe, a Iveta, estava morta. Era essa a versão que passavam para elas. Assustados e confrontados, não queriam que a Iveta ficasse sozinha com as meninas. Temiam que ela as levasse. De alguma forma, eles conheciam a potência da Iveta. A mulher analfabeta que não conhecia São Paulo e desbravou a cidade buscando mandar o melhor para suas filhas, ao descobrir que elas não receberam os benefícios que ela mandava, que suas lágrimas de saudade foram desrespeitadas, suas noites pessimamente dormidas na cidade de São Paulo não valeram de nada. Suas filhas sofriam sua ausência e passavam por humilhações. Só quem conhece a Iveta como eu conheço, sabe com certeza que ela tinha um plano. E tinha mesmo. Ela disse à sogra: "Vou sair com as meninas e já voltamos." A sogra disse: "Você vai sumir com as meninas." E ela disse: "Não, vou ali e já volto." E para acalmá-los, ela deixou dinheiro, roupas, documentos, relógio e foi. Na rodoviária jogou no lixo a roupa das meninas, comprou 2 cobertores, deu um banho nelas e as sequestrou. E aí começa um novo capítulo da vida da Iveta. Agora sozinha, doméstica na terra da garoa, com 2 crianças, por uns dias morou na casa do patrão com as filhas e um tempo depois constrói um barraco e vai morar na favela. Foi ser vizinha de Carolina de Jesus. Ela viveu muito da realidade de Apolinário, narrado no livro Quarto de Despejo. As meninas delas brincavam e sofreram juntas. Iveta, distante de tudo e de todos, está dando uma nova narrativa para sua vivência. Cozinheira de mão cheia, nunca lhe faltou emprego, e ela sabia onde queria chegar. Saiu da favela, morou de aluguel, casou suas filhas e comprou seu primeiro terreno. Depois o vendeu e comprou uma casa. Iveta era linda, esquia, talentosa, esperançosa e namoradeira. Se segurou na bebida e cigarro por alguns momentos, assim como muitos de nós nos seguramos nos psicotrópicos, bem fácil às nossas mãos hoje. Iveta se converteu ao cristianismo, aonde depositou sua fé e deu rumo à sua vida. Agora tinha uma família. Filhas, genros e netos, dos quais eu sou a primogênita. Iveta criou patrimônio e deixou legado, mesmo sendo analfabeta, pois foi alfabetizada por mim. Tocou clarinete maravilhosamente na banda. Eu admiro essa mulher que nos deixou em 2014. Meu mundo capotou, mesmo eu já sendo avó, nunca tinha conhecido alguém que tanto me amou. Nesse luto, buscando ressignificação, o Iveta, Instituto Vida, Emoções e Tratamento da Alma, o que poderia dar sentido à minha vida era contar sua vivência todos os dias a mulheres que, mesmo depois de tanto, vivem as mesmas opressões. O intuito seria falar para outras mulheres que, se ela conseguiu, você também consegue. E assim nasce o Iveta, do luto para a luta. Caía
triste feito um viaduto e um bêbado trajando luto. Me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona de um bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Eu vou falar um pouco sobre o impacto social que o IV tem feito na comunidade, principalmente na cidade de Tiradentes, que foi onde nós iniciamos. Nós temos um grupo no IVETA que se chama GAAN, que é Grupo de Apoio à Mulher, que é o nosso carro-chefe. E o nosso objetivo é fazer com que essas mulheres enxerguem que elas conseguem ir além do que elas vivem hoje. Então, como que a gente faz isso? Trazendo para elas a ideia de empreendedorismo, como que elas podem fazer isso, como que elas podem iniciar isso, por exemplo, no quintal de em casa, vendendo geladinho, vendendo um doce. Essas mulheres, elas chegam para a gente com uma certa demanda e a gente vai trabalhando com palestras, traz pessoas para falar para elas, para ensinar para elas, né? Como que deve fazer, como que deve se portar numa entrevista, por exemplo. E aí, o nosso objetivo é que essas mulheres consigam chegar, que elas consigam ir além. Então, empregabilidade, por exemplo, um bazar que você pode colocar na sua casa e você pode gerar renda com isso, e com isso trazer melhoras para sua família. Essas mulheres, normalmente, elas são mulheres que são só elas que trazem algum tipo de renda para dentro de casa. Mães solos ou maridos que estão desempregados, enfim. O GAAN também, toda semana a gente traz pessoas com uma temática diferente. Então, temas que qualquer tema assim mais curioso que você pode imaginar. Então, já tivemos pessoas que vieram falar sobre informática, sobre como se portar numa entrevista, vários temas que fazem com que desperte isso nelas, com que elas possam desenvolver cada dia mais. Eu lembro de uma moça que participou do GAAN durante muito tempo, e aí um dia ela me chamou e falou assim: nossa, eu nunca pensei como você falou assim para mim. Eu achava que a minha vida ia ser assim mesmo, eu trabalho, a gente consegue, pronto. Mas não, você falando, eu consegui pensar, nossa, eu posso mudar isso, eu posso mudar aquilo. Rose, o nome dela. E aí ela começou a trabalhar e começou a trazer mais renda para dentro da casa dela. Então, assim, esse é o objetivo, fazer com que elas consigam romper essa barreira. Barreira essa que, para mim, às vezes é estratégica, a falta de conhecimento, a falta de informação. Então, são pessoas que não têm informação. Se você não traz, elas ficam naquela bolha durante muito tempo e vira aquele ciclo vicioso. Então, a gente traz isso, é informação. O que eu preciso para fazer tal coisa? Você precisa ir ali, você precisa ir ali, você precisa falar tal coisa. Então, eu acho que essa questão da informação pega bastante, a gente faz bastante isso. Outra coisa que eu acredito que entra dentro do impacto social é o voluntariado, né? O voluntariado faz com que as pessoas que nos ajudam, que vêm aqui nos ajudar no bazar, que vêm aqui nos ajudar numa ação social, faz com que também as pessoas enxerguem de um outro modo, né? Não é caridade, né? Não é caridade, eu vou lá ajudar as pessoas, não, é você saber entender que, tipo, aqui na cidade de Tiradentes tem pessoas que precisam, que uma ação social é necessário, que precisa de pessoas, não dá para, não é automático, não, precisa de pessoas, precisa de mão de obra, precisa ser feita, né? A maior dificuldade do IVETA e uma das maiores dificuldades que o IVETA enfrenta até hoje é os recursos, né? A questão do financiamento de dinheiro impacta em várias coisas no IVETA, como documentação, como os projetos, ou como até os materiais que a gente tem e até auxílio para os voluntários, né? Então, o dinheiro e a falta de recurso tem impactado em várias frentes para que a gente consiga prosseguir mais. Mas dentro desse aspecto da falta de dinheiro e das nossas dificuldades, isso tem impactado bastante em relação aos recursos. Eu acho que o primeiro momento que
isso apresentou para a gente de verdade foi quando a gente teve o assalto, né, à nossa unidade da cidade de Tiradentes, onde vários dos nossos materiais foram roubados. A gente teve que reformar algumas partes da casa que é alugada, né, fiação, e isso só foi possível a gente resolver com as doações de várias pessoas que sempre nos ajudam quando podem, né? Mas fora isso, a gente não conseguiu uma ajuda governamental, né? Nem de algum político. Então isso tem travado alguns dos nossos projetos. Atualmente, né, a gente não tem nenhum patrocinador que seja oficial, né? Até o aluguel do Iveta, quem realiza o pagamento, pelo menos aqui da cidade de Tiradentes, é o pessoal da diretoria. Então, quando a gente realiza outros eventos, ou quando a gente vai receber alguma pessoa, quando a gente vai realizar até eventos mesmo na unidade, a gente precisa sempre do apoio da diretoria, que tem trabalhos formais também, né? E para custear isso, uma hora ou outra, quando alguém quer, ou algum político quer, ou uma pessoa tem algum toque no coração, se assim posso dizer, a gente recebe algum benefício, né? Ou a gente recebe alguma verba, mas nada que nos deixe tranquilo para realizar mais atividades no Iveta. O momento mais difícil do Iveta, eu acho que o Iveta teve vários momentos, né? Bons, ruins, acho que por ser uma organização social, sem apoio financeiro, né? Sempre andando com as próprias pernas, né? Então oscila momentos, né? Eu acho que teve a questão da pandemia, teve o pós-pandemia, né? Que foi desafiador, que instituições com apoio, né, não tiveram impacto tão grande como Iveta, pelo fato de não ter nenhum tipo de apoio financeiro, e teve que buscar situações de lugares assim, de apoio de amigos, de outras pessoas que acreditam, que conhecem a nossa história. E acho que dentro disso, o momento mais difícil foi quando nós fizemos a transição, porque o Iveta ele estava localizado no Jardim Pedra Branca. E descobrimos que o Jardim Pedra Branca, por mais que ele está dentro do território da cidade de Tiradentes, ele não fazia parte da cidade de Tiradentes. Então o Iveta era uma instituição que atuava dentro de Tiradentes, porém estava localizado no território de Itaquera. E não fazia sentido isso. Falei, pô, peraí, não tá batendo. Né? Acho que a gente tem que estar dentro do nosso território. Acho que dá mais, passa aquela ideia de pertencimento. E nisso nós começamos a procurar um espaço dentro do território de Tiradentes e conseguimos a locação de um espaço legal, menor, na verdade, mas assim, que nos supria daquilo que era a nossa ideia e dentro da nossa identidade como trabalho social. E acho que dentro disso, o momento mais difícil foi quando nós fizemos a mudança, pegamos tudo aquilo que a gente tinha, tudo que nós conquistamos durante anos, né? Desde material físico, né? Estratégico, didático, e colocamos dentro desse espaço, e no outro dia a gente sofre um assalto. E assim, levaram tudo. Para você ter uma ideia, levaram até a janela, né? Então levaram tudo, literalmente. E quando você chega naquele espaço vazio, destruído, vandalizado, que não só levaram, vandalizaram o espaço também. Acho que vem um misto de sentimentos. Você fala, poxa, será que a gente vai continuar? Será que nós vamos ter força para virar essa página, né? Então, é aquele momento que você se prova, que você se prova como instituição. Você descobre realmente a força que você tem, você descobre realmente quem são as pessoas que estão ao seu lado, né, que apoiam, que contam, que acreditam no trabalho. E acho que a partir daí surge um novo Iveta. Então acho que quando acontece esse episódio, foi um episódio muito sério, muito pesado, porque assim,
foi uma perca financeira altíssima, né? E você fala, poxa, a gente não tem um apoio financeiro de ninguém. Como nós vamos reconquistar? Então foi geladeira, foi fogão, foi computadores, foi documentos, né? Foi a história do Iveta. Eu acho que ali aquele assalto tentou tirar da gente a nossa história, que tínhamos muita coisa lá dentro daquele espaço, papéis, documentações, e ali acho que a gente descobre que a nossa história estava além de papel. A gente tem a nossa memória, a gente tem a nossa vivência, a gente tem nossos testemunhos pessoais, então a nossa história não se perdeu. Se perdeu papéis. O papel a gente reescreve novamente. E foi o que nós fizemos, reescrevemos a nossa história. Então acho que o Iveta, ele renasce, né? Acho que posso falar assim, meio que Fênix, né? Ressurge das cinzas, né? O negócio foi, apagou, a gente sentou lá, todo mundo chorou, se lamentou, mas chegou um dia e falou assim, olha, ou a gente chora, ou a gente vende lenço. Galera, vamos vender lenço. Acho que foi antes da pandemia, se não me engano. E, gente, vamos fazer um evento? Vamos fazer que evento? Gente, estamos vendo aqui na televisão que é aniversário de São Paulo. Todos os locais de São Paulo estão fazendo comemorações referente ao aniversário de São Paulo. E descobriram que cidade Tiradentes não tinha nenhum evento. Então nós vamos fazer esse evento em Tiradentes, representando o aniversário de São Paulo, no calendário oficial. Fomos na subprefeitura, apresentamos a nossa proposta, nos colocamos lá e mostramos a nossa história. Na época o subprefeito acreditou nesse trabalho, outras pessoas acreditaram, e dentro disso nós fizemos esse trabalho, e foi um trabalho maravilhoso. Atendemos mais de 5 mil pessoas em praça pública, né? Coisas que muitas instituições aí de nome, de renome, com estrutura não conseguiram, nós fizemos. Com show, conseguimos colocar um hospital, né, que cederam médicos para fazer o atendimento aqui em território de forma gratuita, vários profissionais. Então, assim, isso mostra o que é o Iveta, né? Eu sempre falo que o Iveta é uma instituição que articula, né? Que está lá, não é uma instituição grande, não tem um espaço gigantesco, é um espaço pequeno, mas nesse pequeno espaço a gente consegue fazer coisas gigantescas, né? E coisas pontuais, coisas que marcam, não uma coisa assistencialista, uma coisa que chega lá, faz e pô, não, uma coisa que perpetua, que as pessoas passam anos, as pessoas lembram, porque é um trabalho consolidado. E aquilo que é consolidado, aquilo que é bem feito, aquilo que é bem focado, as pessoas não se esquecem, não esquecem nunca. Muito pelo contrário, as pessoas se espelham e tentam fazer igual. Então eu entendo que o Iveta é isso. O Instituto Iveta, né, ele já tem um nome que também já diz sobre esse assunto, que é sobre o psicológico, sobre o acompanhamento das pessoas, que é Instituto Vida, Emoções e Tratamento da Alma. Então, o nosso foco é sobre o tratamento interno dessas pessoas, né? A nossa fundadora do Iveta é psicóloga, também trabalha com idosos, né? Então, a gente sempre pensou de tratar essas pessoas de dentro para fora. Então, tem acompanhamento psicológico no valor social aqui dentro do Iveta, que é uma demanda que as pessoas aqui na cidade de Tiradentes precisam muito, que as pessoas estão procurando cada vez mais, né? Então, a Maria Heloísa, ela vem para cá, para a cidade de Tiradentes, realizar esses atendimentos no valor social, né, que é muito bom para essas pessoas, e sempre que tem alguma demanda de algum espaço ou de alguma organização que eles mandam para a gente tenta entender todo o aspecto assistencial, né, dessa pessoa, para entender o que ela precisa também, né? Porque a gente entende que essa pessoa está triste, que ela precisa desse tratamento psicológico, desse tratamento na alma mesmo. Mas será que esse tratamento da alma também seria ajudado se eu desse uma cesta básica para essa pessoa, para essa família? Então a gente tenta entender todo o aspecto ali daquela família, e por isso que vem dentro desse projeto GAAN, né, que a gente entende que o GAAN é o nosso projeto,
assim, o foco do Iveta, que junto com essas mulheres, a gente vai entendendo os aspectos dessa família, né? A gente vai entendendo que tem ali um filho com autismo, então a gente vai direcionar ali para onde essa criança precisa, para qual médico ela precisa de ir. A gente entende também se essa mulher ela não consegue ali um emprego, então a gente vai indicando para ela qual o melhor espaço para ela conseguir o emprego, e até com um GAN online também, ela vai abrindo a visão, porque a gente tem vários assuntos no nosso GAN online que vai estimulando essa mulher a crescer cada vez mais e potencializar não só ela, mas a família também. Não, pode passar, pode passar. Passa, mãe. Pode passar. Eu esses netos meu. Eu esses netos meu, eu sou preso. Bom, eu conheci o Iveta através da Sandra e do Clails, né? Que são 2 irmãos queridos meus. E através deles eu fui acompanhando algumas ações sociais, participei de algumas, e isso me chamou muita atenção. Quando me foi dado, né, a responsabilidade de fazer um trabalho de conclusão de curso da matéria de Direitos Humanos na minha faculdade, né, Faculdade de Teologia, logo me veio na cabeça eles, né, porque a proposta era, eu quero que vocês, do meu professor no caso, eu quero que vocês excluam todas as grandes ONGs, né, todas aquelas ONGs de renome, e eu quero que vocês foquem em alguém que vocês sabem que o trabalho é real, que o trabalho acontece de fato, que isso não fica só no campo das ideias e só naquele âmbito religioso, né? E o que me chamou a atenção principalmente foi isso. Eu falei, olha, eu quero ir atrás de pessoas que fazem o direito humano acontecer, não por conta da questão da religiosidade, mas sim porque olha para o ser humano e entende essa necessidade do ser humano ser dignificado, né? E foi aí que eu entrei em contato com a Sandra, né, com a Vanessa, para muitos Vanessa, e falei para ela, olha, eu estou com esse trabalho e eu queria escrever sobre vocês, né? E comecei buscando informações, buscando postagens, né, buscando da maneira que eu consegui fazer um arcabouço ali de ideias e tentando entender realmente como que era esse trabalho. Teologicamente falando, né, o que me chamou muita atenção é uma passagem que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, verso do 1 ao 3, que diz que as mulheres serviam a Jesus e os seus discípulos com os seus bens. Mas, citadas essas mulheres, poucas realmente tinham bens, né? A maioria estava à beira da sociedade, né? Sendo marginalizada pela sociedade nos tempos de Jesus. E mesmo assim elas serviam a Jesus com os seus bens. E eu pude olhar para o Iveta, eu pude olhar para as mulheres do Iveta, para os voluntários do Iveta no geral, e entender isso, que mesmo que eles não tinham recursos financeiros, mesmo que eles não tinham recursos materiais, eles estavam buscando dignificar o ser humano com as suas ações internas, né? Cuidando da sua vida espiritual, cuidando da alma, né? Como o nome também carrega isso, e principalmente colocando essas pessoas ali num lugar na sociedade como eu poderia dizer, de menos sofrimento, né? Tentando aliviar o sofrimento que é causado por lacunas que o governo deixa, muitas vezes as próprias instituições religiosas deixam também. Então, principalmente, o meu desejo e aquilo que brotou no meu coração foi o quê? Olha, eu quero fazer algo que seja teológico, mas que seja assim como Jesus. Tentar enxergar humanidade acima da religiosidade. E foi o que eu enxerguei no Iveta. Eu tenho um amigo pra você. Cristo é um amigo, sim, que teve tempo para o cego no caminho atender. Pegar a colher de pau aqui. Colher de pau que aquela minha lá tá soltando coisa. Mãe! Tudo separado, mano. Ei!
3 a dúzia do limão, 3 a dúzia, ó. Os projetos sociais, como eles são feitos? Os projetos sociais, eles foram pensados a partir da necessidade olhada mesmo, vista a olho nu e às vezes vivenciada por nós mesmos de pessoas que estavam lá, e aí a gente foi fazendo um indicativo e essa crescente foi de uma linha tênue, assim, né? Acho que o primeiro projeto foi o GAAN, o primeiro projeto foi o GAAN, que é um grupo de apoio às mulheres. E nesse grupo de apoio às mulheres, nós entendemos que a rede de apoio dessa mulher é também o marido, é o filho, é o primo, é o vizinho, enfim. A rede pública é uma rede de apoio também. E aí, nessa construção, foram sendo avaliadas outras necessidades. Então, através do GAAN surge o ACA, que é Aprendendo com Amor, que eram 2 psicopedagogas, psiconeuropedagogas, e aí elas faziam algumas avaliações, algumas atividades com algumas crianças que tinham dificuldade na rede escolar. A partir disso também foi pensado em projetos para essas crianças, pensando no Dia das Crianças, pensando também no Natal Solidário. E aí eles traziam essas necessidades. Nós entendemos que, além da necessidade, que acho que foi pensado no primeiro momento uma coisa menor, que era um brinquedo, uma roupa, nós entendemos que precisava de um dia, que essas crianças precisavam de um dia diferente, seguro, em um lugar seguro, com uma comida segura, com uma atividade que fosse literalmente pedagógica e diferente para a construção do território. E aí foram surgindo o Dia das Crianças, foi surgindo o Natal Solidário. E no Natal Solidário eu acho que a gente teve assim... É uma questão bem assustadora, mas assustadora para o bem, né? Escola que abriu espaço, parceiros que vieram conosco, e as coisas foram acontecendo ao ponto da gente ter que fechar literalmente o pátio de uma escola e fazer esse evento com bateria de escola de samba da igreja. Foi um evento muito gostoso, sempre é um evento muito gostoso, mas eu acho que esse evento que me vem à memória é até onde a minha mãe se veste de palhaça aquele ano, e aí ela constrói. Foi meio que circo, né, o tema daquele ano, e foi uma coisa muito, muito diferente aquele Natal para mim, porque foi um Natal que, além da gente conseguir um número bem expressivo de crianças, nós também conseguimos fazer tudo ali dentro da perfeição, sabe, do que o Iveta quer fazer. E também naquele ano tinham pessoas que já não estão mais conosco, então eu acho que isso se faz muito importante também. Existiam pessoas ali que faziam parte da história do Iveta, que são histórias do Iveta até hoje. Então acho que a gente pode trazer um pouquinho o nome da Dona Pérsia, que estava naquele tempo conosco, minha avó. A Dona Gladys, que também estava naquele tempo conosco, e que... Eu acho que a gente não conseguiu tirar uma foto assim que precisou trabalhar. A foto fez por si só. O evento foi muito bom. E aí a gente vai, né, em outros eventos. Eu acho que um evento que marcou muito para mim, e é engraçado como o Iveta vem mediante, assim, parece que sempre tem uma dificuldade, né? E a gente vai transpondo isso. Existiu um evento que nós fizemos que foi uma ação social. Nessa ação social foi exatamente no dia que teve a greve dos caminhoneiros, que eram caminhões de gasolina, que traziam gasolina para São Paulo. E naquele dia era o nosso evento. Então muitas empresas não conseguiram chegar no nosso evento. Mas aquele evento também foi transmitido para algumas pessoas no particular, e aí algumas pessoas que estavam vendo pela live de alguma outra pessoa, elas viram o evento e falaram, não, o que vocês precisam aí? A gente vai chegar. Né? O Rafael, cabeleireiro, levou uma outra pessoa e fez uma sala de corte de cabelo, né? Aquela música do Bronx e tal, e ali começou uma live, e aí outra pessoa chegava, outra pessoa vinha construir conosco. Então eu acho que o Iveta vem nesse projeto de construção, na verdade, nessa construção de projeto social muito feita de parceria mesmo. A parceria, ela existe do que as pessoas gostam de fazer. Talvez elas nem saibam que elas gostam, talvez elas não saibam quanto elas nos ajudaram, mas elas fizeram, elas construíram o Iveta até aqui. E aí a gente vai falando de parceria, e é óbvio que a gente gostaria de ter uma parceria, inclusive que fosse uma parceria financeira que chegasse, né? Mas tem pessoas
que elas chegam e atravessam para além. E eu queria deixar, inclusive, um nome, né? Nós acessamos a Alice Brandão através do Iveta, e aí tem umas fotos da Alice Brandão com a nossa camiseta, que é uma foto que muito tem importância para mim, não só porque ela tá com a camiseta do Iveta, não só por ela ter vindo até o Iveta, mas porque quando nós falamos do Iveta para ela, ela entendeu na essência quem era o Iveta, o que era o Iveta e quem tinha sido a Iveta. A história do Iveta acabou casando com a história dela. E é óbvio, né, que ela é cheia de coisas, enfim, mas nós tivemos uma pessoa que nos transportou, nós temos uma pessoa que nos transportou até a ela, que é o Wagner, e eu gosto muito de falar de nomes, porque eu acho que as pessoas precisam ser citadas e entender também o quanto que elas são importantes para a nossa história, e para além da nossa história. Porque o Wagner tem uma visão do Iveta, que eu acho que nem a gente conseguiu conceber ainda, né? Ele consegue ver na gente essas possibilidades, e talvez também as nossas histórias se atravessem por algumas outras coisas, talvez por cor de pele, pela nossa história mesmo, de onde nós viemos e aonde nós estamos, que ainda não é o lugar que nós gostaríamos de estar, ainda não é, mas é um lugar que é consolidado, que é limpo, né? As pessoas perguntam, nossa, vocês têm 10 anos de Iveta? Temos 10 anos de Iveta, porém uma história muito tranquila, uma história sem que deixe nada que nos desabone, não temos nada, graças a Deus. E o Wagner trouxe essa construção pra gente, assim, da gente conseguir olhar pra gente mesmo como quem somos de fato. É óbvio que essa construção no olhar do outro parece muito mais fácil, quem tá dentro, nós temos uma dificuldade ainda de se ver como somos. Eu acho que existe uma virada de chave acontecendo na gente e junto com isso outras pessoas estão vindo, né? Nesses nossos projetos, eu acho que a gente vai atravessando pessoas, e uma das coisas que a gente ouve muito das nossas mulheres, inclusive, é que nesse momento eu não consigo ir porque eu estou trabalhando. E eu gosto muito disso. E a gente tem até uma frase que a gente falava muito no começo, e que ela acontece até hoje, né? Nós perdemos pessoas. Mas por que nós perdemos pessoas? E se essa também é a palavra sobre perder? Porque nós damos a vara, a gente não dá o peixe, né? A gente costuma ensinar essas pessoas a galgarem coisas, a acreditarem nelas, a verem o mundo de uma forma diferente. E aí, normalmente, olha, eu consegui um emprego, eu vou fazer um bico no dia de hoje. Então, a gente tem até uma questão que algumas pessoas que elas estejam ausentes do evento por questão de trabalho, nós temos um olhar diferente para aquela pessoa. Nós temos um olhar diferenciado porque ela não pode ser punida, porque ela foi atrás do que ela entende e o que nós fizemos ela acreditar que era o ideal para ela. Então, nós temos um olhar totalmente diferente para essas pessoas, acho que não totalmente diferente, mas que a gente consegue entender o que é aqui, o que é ali, e trabalhar com essa pessoa para que ela veja um mundo de forma diferente, né? Então acho que a gente tem como construção também, que é uma história que eu gosto muito, que era de uma pessoa, uma mulher, que é a Kátia, que ela já tinha findado alguns sonhos, né? Alguns sonhos dela já estavam ali por finito. E aí ela vem atrás do Iveta também, se constrói junto com o Iveta, a partir também de um luto. E aí a Kátia vai estudar. Aí ela entra na Makiguchi, ela consegue um emprego, ela muda da cidade de Tiradentes, ela mudou a vida dela, é outra pessoa, é outra mulher. E a gente sabe, e ela também sabe que o Iveta tem esse atravessamento na vida dela. Então, de um modo geral, qual que é a luta do Iveta, né? Pelo que o Iveta vem lutando aí nesse longo desses 10 anos? Acho que assim como várias instituições, é garantindo o direito das pessoas. Garantir o direito das pessoas de ter acesso à informação, de conseguir subir na vida, de sair do patamar onde as pessoas sobrevivem para viver de uma forma digna, de uma forma honrada. Então, o Iveta vem lutando para isso através dessas mulheres. Então, a gente, através dessas mulheres, a gente tem espaço para entrar na família,
tem espaço para alcançar os maridos dessas mulheres, as crianças dessas mulheres. Através dessas mulheres a gente consegue... Tem um projeto que se chama Natal Solidário. Então, os filhos dessas mulheres são contemplados com um presente de final de ano, que vem um kit que vem com roupa, sapato e brinquedo, porque eles também precisam ser alcançados através do IVETA. E a gente vem fechando as lacunas que o governo não preenche, né? Então, essa é a luta do IVETA, através do desenvolvimento, através do acompanhamento psicológico, do acompanhamento social, a gente vem fechando essas lacunas para que essas pessoas saiam da miséria e sobrevivam melhor. Eu acho que o IVETA, eu não acho, eu tenho certeza, que o IVETA vai atravessando histórias, gerações, pessoas, situações, enfim. E aí eu acho que eu queria falar um pouco de mim quando eu comecei no IVETA, né? E aí a minha mãe idealizou esse projeto, sonhou com ele, e a minha frase, e aí talvez algumas pessoas tenham algumas gravações minhas falando disso, né? Eu estou nesse projeto porque minha mãe está. Eu estou sonhando o sonho da minha mãe. E por muitos anos eu utilizei essa frase, até entender que esse bichinho já tinha me picado. E que, na verdade, eu já havia sido picada por esse bichinho há muitos anos atrás. E minha mãe fez essa construção em mim, né? E aí eu vou até transbordar isso para um outro tempo, porque a gente vai falando do IVETA e a gente quer entender em que momento, né, isso fez sentido para a gente. E eu acho que para mim fez sentido em reuniões de sindicato, né, onde minha mãe participava, mas um momento que me marca era o Fora Color, né? Cara pintada, roupa preta, eu e meu irmão no Vale do Anhangabaú, e minha mãe falava, vocês vão aonde vocês quiserem, mas volta aqui. E era uma multidão de gente, né? Daquele telão, esperando o impeachment, enfim, foi um momento, como todos nós sabemos, né? Foi um marco histórico, literalmente. E aí, quando eu comecei a entender que eu já era essa Iveta há tantos anos atrás, por conta dessa construção, um dia eu entendi e precisei mudar o meu discurso. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sei quem é o Iveta. Hoje eu sei que eu sou Iveta. Eu sei quem a Iveta é para mim. Eu sei por que eu estou aqui. É coisa que vai para além do que a gente vai imaginando, né? Ah, poxa, a Iveta é sua bisavó, tranquilo para você. Não é só sobre isso, né? É óbvio que a minha ancestralidade vai gritar. Mas a história que a Iveta deixou, ela não precisa perpetuar. Ela vai perpetuar naturalmente, porque essa picadinha veio na gente e hoje, tranquilamente, a gente consegue fazer com que o nome Iveta, com que a Iveta tenha outras, né? Através dessa Iveta surgem outras Ivetas, que aí não tem o lado sanguíneo, mas a gente conseguiu fazer outras Ivetas em outros lugares, em outros espaços, em outras pessoas, e aí acho que isso vai transcendendo. Hoje eu sei que eu gosto disso, que eu não sei fazer outra coisa, e que talvez eu até saiba fazer outras coisas, mas que eu gosto do que eu faço. Eu gosto de atingir pessoas de uma forma positiva. Eu acho que o Iveta vem atravessando isso e me fazendo fazer o que a gente faz. Então, para mim, isso é muito gostoso. Pô, mas é difícil, muito. Às vezes chega a doer, né? Às vezes tem coisas que a gente vai fazendo, às vezes contra as nossas forças mesmo, porque as forças são poucas, mas a gente acredita no ideal. A gente acredita na Iveta, de quem é a Iveta e que nós somos a Iveta. E que nós somos o Iveta. Então a gente não para. A gente não quer parar. Isso não é só uma obrigação. Poderia ser, mas é uma opção, né? É amor mesmo. Eu gosto do que eu faço. Eu gosto de ser Iveta. Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer livre.
Tá gravando, quando quiser. Sempre olhando pra mim, não olha pra câmera não. Eu não sei parar de te olhar, não sei deixar de te olhar. Iveta, né? 10 anos depois, 2014 foi um ano assim bombástico na minha vida. Foi o ano que a minha avó morreu. E morrer era natural, era um entendimento, já que isso ia acontecer. Ela estava com 90 e poucos anos, mas eu perdi o chão, né, ao ponto de somatizar mesmo. Eu desenvolvi umas crises de labirintite, que pela psicossomática explica-se que é essa coisa mesmo, de perder o chão, de perder o apoio. E era isso que a Iveta foi na minha vida. Eu sempre fui muito admiradora da história da minha avó. Eu via a história da minha avó quando criança mesmo. Antes de eu ir para a escola, eu via um viés muito político na vida da minha avó. Minha avó, aos 7 anos, ela subia numa caixote para cozinhar no fogão de lenha. E eu achava aquilo assim muito relativo à escravidão. E ela falava que tinha padrinhos, que eles cuidavam dela. A mãe dela morre no quarto dela e ela vai morar com essa família, trabalhar. Cuidou de sobrinhos, mas aos 7 anos ela já era uma empregada doméstica. E minha avó sempre me contava, a madrinha era muito boa para ela. Isso me causava uma ira, mas uma ira muito grande. E quando eu tive 10 anos, eu conheci esse pessoal, que foi para ela uma referência. Fizeram uma maternagem enviesada na vida dela, uma maternagem assim da escravidão mesmo. Mas ela se sentiu amparada por aquela família. Ela casa muito cedo, tem 2 filhas, muda a história dela, vem morar em São Paulo. Aqui ela vive favela. Minha avó tem uma coisa que hoje está muito mais forte para mim. Minha avó foi vizinha da Carolina de Jesus, a escritora, que fala do quarto de despejo. E elas viveram coisas muito parecidas e minha tia identifica-se nessa leitura. E isso para mim tudo foi muito forte. Ela teve um casamento conturbado. Tudo isso para mim foi fazendo da minha avó uma grande referência para a minha vida. Mas minha avó também fez uma coisa para mim muito diferenciada. Fez maternagem. Minha avó, eu sou a primeira neta e elas vieram em 2 crianças e uma mãe, que era minha avó, e era 3. De repente, minha mãe casa e eu sou o primeiro neném que nasce nessa família depois da vinda dela de São Paulo. Minha avó foi vó mesmo na minha vida. Meu primeiro emprego eu tive com ela, eu andei com ela, aprendi muito com a minha avó, sem ela ficar me dando aula, sem fazer discurso. Mas eu admirava, vivia coisas na minha avó. Mas a minha avó era analfabeta. E uma das coisas assim, mais maravilhosas que aconteceu na nossa relação é que eu ensinei minha avó a escrever e a ler. E nós tínhamos vínculo. E esse vínculo foi ficando cada vez maior. E aí, em 2014, minha avó com 90 anos morre e eu perdi o chão, literalmente. E algumas pessoas falavam assim, Luísa, mas o que você vai fazer? Sabe, minha avó foi muito doente, então ela teve várias internações. Em todas as internações da minha avó, eu estive com ela. Eu tinha um pouco mais de 10 anos, ela infartou e nós estávamos voltando do serviço juntas e eu fiquei com ela no antigo Hospital Matarazzo. Eu passei a noite. Não tinha telefone, não tinha celular, não tinha bip. E a nossa família nem sabia onde nós estávamos. No outro dia que eu avisei o patrão e nossa família. Então, a partir dali, todas as internações da minha avó fui com ela. E ver minha avó ali no caixão só me dava uma coisa assim, né? E as pessoas falavam para mim, ela tá bem, tá tudo bem. Eu também entendia que ela estava bem. Mas eu perguntava para mim muitas vezes, e eu? A hora que acontecer esse enterro, que acabar isso, e eu? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? E daí fui adoecendo. Alguns amigos falavam assim, mas você vai morrer? Porque sua avó morreu? Eu já tinha neto, meus netos foram ao enterro da minha avó. E alguém falou assim, você tem tantos projetos, lembra aquela história de projeto social, que você tem um sonho? Por que você não aproveita agora e põe isso em prática? E foi uma virada de chave desesperadora, porque
Eu costumo fazer visualização, projeto em caderno, essas coisas. Quando eu olho o meu caderno, meu projeto está pronto. Ele só não tinha nome. Hoje eu falo, né? Só não tinha nome e dinheiro. Estava tudo ali que eu desejava fazer, mas eu pretendia fazer isso quando eu tivesse 60 anos. E minha avó vai, eu estou às vésperas do meu 55. Então a coisa adiantou e eu prometi que eu iria falar o nome da minha avó todo dia. E era uma coisa assim, eu não queria que a minha avó morresse dentro de mim, eu não queria esquecer que a minha avó existisse, eu queria falar na minha avó todo dia. E o meio de falar da minha avó é através do projeto. E o projeto, ele é para todas as pessoas, gênero, raça, cor, segmento religioso, não tem essa questão. Mas ele pauta a vivência basicamente em família. E o elo da família com todos os outros viés da sociedade é a mulher. É a mulher que sabe se tem água, se tem luz, se tem comida, se tem fralda, se tem leite. Se o marido está desempregado, é uma das primeiras que sofre o impacto. E nós, através do IVETA, instituímos o GAAN, criamos o GAAN, que é Grupo de Apoio à Mulher. A mulher é a porta de entrada para as famílias. E falar da minha avó para essas mulheres fazia toda a diferença. Queria imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão. É assim que Deus faz. Ah, gente. Esse vai ficar com make-off. Eu ia até aguentar, mas é que eu ia começar a fazer ui, ai, ui. E ninguém faz nada. Essa é a parte. Cidade Tiradentes? Cidade Tiradentes, é onde nasce IVETA. E eu tinha uma dívida histórica com Cidade Tiradentes, né? Nós viemos para cá no começo, somos uns dos primeiros moradores, e vimos aqui como uma grande potencialidade para a nossa vida, a primeira casa própria dos meus pais, etc. e tal. E a cidade cresceu, evoluiu, por alguns momentos foi muito marginalizada. Eu sou fruto da cidade de Tiradentes, embora não tenha nascido aqui. Fui estudar e fiquei na região onde eu fui estudar, mas sempre olhei esse lugar como lugar de muitas potências, e potências que não são totalmente reconhecidas. Tem uma potência que a imprensa, o governo, etc. e tal, dá muito valor, que é para a marginalidade. Mas aqui é uma cidade que tem tesouros, tem muitos universitários, muitas pessoas formadas, médico negro aqui nessa cidade. É muito louco, né? Porque é uma cidade de diversidade. Eu não costumo olhar a cidade de Tiradentes como um nicho de pobreza. Aqui é um dos lugares que eu vejo carros que eu não vejo no dia a dia, e a riqueza passa por aqui. E é tão louco que nenhum presidente, até onde eu sei, ousou ser candidato sem passar por essa cidade. Aqui é um lugar que tem... Mas havia um desejo de mostrar outras formas. E IVETA vem com essa coisa, né? Nós reunimos mulheres, mas a gente falava muito, porque era com muito choro essa criação do IVETA. Eu estou dizendo que eu estava num processo de luto. Hoje, eu costumo dizer que o IVETA nasce do luto para a luta. E esse luto acabou não sendo só nosso. Nós tivemos uma mulher que perdeu um filho e foi chorar no IVETA, uma filha que perdeu a mãe e foi chorar no IVETA. E era louco, porque a gente chorava junto por motivos diferentes, mas era a morte de pessoas de faixas etárias diferentes, de formas diferentes, e nós fomos crescendo ali. Nós instituímos o Natal Solidário, e o Natal Solidário também não tem a ver com pobreza, tem a ver com pessoas que agregam o IVETA. Pessoas que participam, e nós adotamos crianças de 0 a 12 anos para serem contemplados nesse Natal. E nós fizemos um pacto com essas mulheres. Não era o IVETA que ia presentear essas crianças. Quem presenteia as crianças são as mães, os pais, as famílias
que participam do projeto, porque eles precisam estarem ligados ao projeto. E essa festa acontecia. E de verdade a ideia era mostrar que com educação, com reuniões, com proposta de mudança, você também consegue bens materiais. Não é só através de ser uma mula, não é só através de ser um aviãozinho, existem outras possibilidades. Isso vem acontecendo há 10 anos, gente, é uma loucura, porque a gente não sabia como ia ser o primeiro mês, né? Muito medo. Primeiro Natal Solidário, nós conseguimos a escola, a nossa parceirona, o Caio, aqui em Cidade Tiradentes, o nosso primeiro Natal Solidário. A única exigência que faziam para nós é que nós tivéssemos um grupo de apoio que cuidasse da escola, da entrada, e nós não tínhamos ausência, só os nossos mesmos, parentes, poucos amigos, bastante mulheres. E no dia que nós fomos abrir a escola para fazer o Natal Solidário, tinha uma fila de pessoas que a história foi passando de um para outro, e as pessoas queriam invadir a escola, entrar para viver o Natal Solidário. E ali eu fiquei um pouco gigante, e algumas pessoas, a gente vai ter que chamar a polícia, e a gente até entende que a polícia tem o seu papel, mas não para a população, não para os nossos iguais, não para as nossas mulheres, não para os nossos negros, né? Em tantas situações já chama a polícia, e ali eu fiz o meu primeiro discurso de gigante. Bom, se vão tentar entrar, tenta, mas eu garanto que não vai entrar. Mas o ano que vem vocês podem entrar. Se vocês quiserem participar desse momento, vocês precisam participar das discussões. De verdade, nem tudo são flores, né? Temos altos, baixos, nós fomos também, até porque estamos no mundo, passamos por esse momento da pandemia, perdemos companheiros, perdemos pessoas, o Iveta cresceu, nós temos um braço também no Embu-Guaçu, então não é só a cidade de Tiradentes, temos um polo em Mogi das Cruzes, e de vez em quando tem um braço do Iveta em Grajaú que levanta, às vezes cai, levanta, mas ele anda, tá? Várias mulheres. Na pandemia nós conhecemos aí o outro lado. Eu sempre temi que o Iveta terminasse na minha pessoa. E isso era desesperador. Na pandemia a gente descobre mulheres gigantes que enfrentaram. Eu já era idosa na pandemia, né? E me recusei a ir para a linha de frente e achei, agora nós vamos parar, não vai pegar ano, vamos fazer nada. A Sandra Vanessa, a Josi, a Soraya e outras mulheres assumiram, e na pandemia nós atendemos a população. Gás, cesta básica, conversas, choro, lágrimas, atendimento psicológico no social, porque as pessoas estavam sofrendo muito. E nasce o Gaão Online, né, que ganhou assim proporções internacionais. Pessoas de Portugal, pessoas de outros países assistindo, participando, investindo. E pós-pandemia ele continua. O sonho talvez era ter o Iveta muito mais estruturado hoje. E lembrando lá do Natal Solidário, quando a gente fala que são as mães que dão esse presente para as crianças, as famílias, os participantes, tem uma coisa que é muito louco, né? Antes era muito vergonhoso você falar, você faz cortesia com o chapéu alheio. É exatamente isso que o Iveta faz. Nós sabemos onde está quem precisa e temos contato com quem pode ajudar. Nossos amigos têm sido assim brilhantes nesses 10 anos. Apesar da pandemia, nós não tivemos um ano sem Natal Solidário. Tivemos de formas diferentes, de outros modelos, mas tivemos Natal Solidário. E isso é louco, porque com muito trabalho, com a ajuda das pessoas que querem, podem e conseguem ajudar. Mas às vezes se confunde. Algumas pessoas querem se aproximar de nós por causa desse bendito Natal Solidário, porque ele é potente. Mas nós queremos as pessoas no GAAN, no Grupo de Apoio à Mulher. Mas vocês só trabalham com mulher? A gente fala que é impossível ter apoio à mulher se não tiver homem. E a maioria das mulheres que estão perdidas, desorientadas, abandonadas, tem história de uma relação desconstruída.
às vezes com o pai, às vezes com a mãe, às vezes com o marido. Então, para ter esse grupo de apoio à mulher, precisa ter homens, mulheres, jovens, crianças. A gente faz esse ajuntamento. Resumo da ópera. O que é o Iveta? É a nossa família à disposição de várias famílias. Nossa família com todas as dificuldades, defeitos, histórias, incongruências, né, que temos, porque nós somos todos seres humanos, mas nós pegamos o nosso melhor e estamos tentando compartilhar isso com as pessoas. A casa da Iveta, eu me lembro quando eu era criança, domingo era uma casa cheia, que as pessoas passavam por lá para jogar conversa fora, tomar café com bolo de fubá. Ela gostava de fazer traíra, era uma delícia. Sempre tinha gente na casa da Iveta comendo. A Iveta morou na favela, tá? Ela, por muito tempo, não teve onde morar, não podia mais morar na casa dos patrões com os filhos, e ela foi morar na favela. Mas, de repente, ela aluga casa, ela tem comida, ela faz comida. Meu sonho é contar para as pessoas essa história. Que as pessoas são capazes, que elas conseguem, não tem a ver com canudo, com título, e isso ajuda bastante. O conhecimento técnico agrega o Iveta até para fazer os trabalhos que nós precisamos, mas não é sobre isso, é sobre pessoas que têm coração doador. A casa da minha avó, talvez ela nunca soubesse disso. Foi um projeto social. Minha avó recebeu pessoas de Minas, porque depois que ela reconecta com a família dela, várias pessoas começam a entender que em São Paulo é o lugar, é o point. Aí pede rádio para minha avó, pede meia, pede café, pede isso. Minha avó mandava muita coisa para Minas. Mas, de repente, minha avó começa a receber familiares que vêm tentar a vida em São Paulo. Então, a casa da Iveta foi uma casa de passagem. E pessoas que moravam até se firmarem. Dali saiu o casamento, daí saiu família. De lá saíram pastores, de lá saíram líderes. E talvez minha avó nunca tivesse a dimensão do papel que ela tinha na vida das pessoas. Hoje, falar sobre isso é maravilhoso. Descobrir potências, impotências e falar para as pessoas que elas podem, que elas conseguem. E ver um sonho que talvez eu nem entendesse que fosse acontecer. E às vezes eu me assusto, tá? Estar falando aqui hoje me assusta. Não ter as coisas do jeito que eu achei que deveria ser nesse momento também me assusta. A proporção que o Iveta tem. Temos parlamentares que vestem a camisa do Iveta, que andam, que divulgam, que apoiam. Mas a diferença é a sociedade civil que ajuda. Sabe como nós mobiliamos a casa do Iveta? Alguém deu uma cadeira, alguém deu um sofá, alguém deu uma mesa, alguém se propôs a ir buscar. E nós fomos montando lá uma casa, foi uma coisa meio louca, né? Bem parecido com a forma como as pessoas empreendem aqui nesse país. Tem um sonho, começa a fazer, sem fundo de caixa, sem capital de giro, e mesmo um projeto social precisa dessas bases. Nós temos questões documentais, né? A gente tem que pagar imposto, prestar informação, isso tem custo. E às vezes as pessoas estão no projeto e acham que tudo é de graça. E não é de graça. É assim, algumas coisas você não paga, mas com certeza alguém paga. Algumas pessoas gostam de dar dinheiro, dar presente. É uma coisa necessária, mas a gente precisa de tempo, precisa de vidas doadoras, pessoas que querem investir em pessoas. Onde a gente pretende chegar? Onde Deus nos levar. O objetivo é contaminar, atingir, alcançar vidas. E que vidas que passem por nós um dia possa contar. Eu conheci o projeto social Iveta. Eu não conseguia trabalhar, eu estava doente, eu estava deprimida, eu fiz terapia, eu fiz um curso, eu ouvi uma palavra, eu recebi um start, eu fui contemplada no Natal Solidário, eu recebi uma cesta básica, mas isso não é para sempre, né? A proposta é entender que quem precisa, precisa sempre. E quem doa, nem sempre doa sempre. O que a gente precisa é ensinar as pessoas a pescar.
Isso nos diferencia de outros projetos, que às vezes é tão bom ter pessoas precisando de coisas, e o livro aí, Bíblia, fala que quem toma emprestado é escravo de quem emprestou. E não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é que as pessoas voem, que descubram que não são galinhas, são águias, e que tenham voos altos. É um sonho arriscado, avançado, às vezes nos torna diferente das pessoas, nos distancia das pessoas, mas é isso que a gente sonha, que as pessoas cresçam como nós crescemos, que avancem como nós avançamos. Embora não tenhamos conseguido tudo que nós queremos, nós não estamos no mesmo lugar que nós começamos.